Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E por que eu falo que é uma leitura e estudo? Porque eu dou as minhas opiniões quando acho relevante, ok? E quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal e dê o like e assistam os outros vídeos, né, que nós falamos sobre diversos assuntos, além do estudo do livro dos Espíritos, ok? E aqueles que estão aqui sempre com a gente, obrigado pelo seu retorno, obrigado pelo seu like. Bem, nossa leitura sempre se faz por 30 minutos mais ou menos. Me parece que essa questão, resumo teórico da motivação das ações do homem, não tem pergunta. É só uma posição que Kardec nos coloca, né? Conforme fala o título, né? Resumo. Então vamos lá ler o resumo? O resumo é grande. Vamos ver se nós conseguimos fazê-lo por 30 minutos. E nesse resumo é uma questão 872. Não se trata de uma pergunta, ok? Vamos lá. A questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que ele realiza não estão antecipadamente escritos. Os crimes que ele comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, como prova e como expiação. Ele pode não, peraí. Ah, tá. Ele pode mesmo. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência em que terá o arrastamento do crime, seja pelo meio em que está colocado, seja pelas circunstâncias que sobrevirão, mas está sempre livre para agir ou não agir. Assim, o estado de espírito, o espírito existe na escolha da existência e das provas, tá? Então, nós fazemos nossas escolhas. E no estado corporal, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos, cabe à educação combater essas más tendências e o fará utilmente quando estiver baseada no estudo profundo da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral. Chegar-se-á a modificá-la como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Bem, meus amigos, então está bem resumido aqui, né? Conforme eu já falei em postagens anteriores, a educação é um papel fundamental para tudo isso. Mas para que a educação seja uma educação moral elevada, precisamos desenvolver a nossa inteligência, ok? E ele continua aqui. O espírito liberto da matéria e no estado errante, quer dizer, antes de nascer, né? Faz a escolha de suas existências corporais futuras, segundo o grau de perfeição que alcançou. E é nisso, como dissemos, que consiste sobretudo seu livre-arbítrio. Tá vendo? Esse é o nosso maior livre-arbítrio. Então, alguns pedem uma prova de um tipo ou de outro, de acordo com a evolução que aquele espírito tem. Ok? E ele continua. Essa liberdade não é anulada pela encarnação, tá vendo? Se cede à influência da matéria, é porque sucumbe sobre as próprias provas que escolheu, e é para ajudá-lo a superá-las que ele pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos, conforme nos diz a doutrina espírita, né? Vigiar e orar. Sem o livre-arbítrio, o homem não tem nem demérito no mal, nem mérito no bem. E isso é igualmente reconhecido no mundo, onde se proporciona sempre a censura ou o elogio
a intenção, quer dizer, a vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. O homem, portanto, não saberia procurar uma desculpa de suas faltas no seu organismo sem abdicar de sua razão e de sua condição de ser humano, para se assemelhar ao animal, tá vendo? Se assim o é para o mal, o será também para o bem. Mas quando o homem faz o bem, tem grande cuidado em se fazer merecedor e não procura, por isso, gratificar seus órgãos, o que prova que, instintivamente, ele não renuncia, malgrado a opinião de alguns, sistemáticos, ao melhor privilégio de sua espécie, à liberdade de pensar. Né? Porque alguns condenam quando a pessoa faz certas escolhas, não é verdade? Que as pessoas falam, escolheu isso, ele podia ter escolhido aquilo que é bem melhor. Então, se o homem escolhe fazer o bem, sabe? Ah, não quero fazer essa maldade e retribuir, não. Aí a pessoa fala, tu é um otário. Estou dando só alguns exemplos, ok? Está fazendo bem para quem te fez o mal. E não sei o que, não sei o que lá. Então, sabe, o bem é sempre o bem. Fazer o bem sempre. Não importa qual a situação. Ele continua aqui. A fatalidade, como é vulgarmente entendida, quer dizer, que as pessoas pensam, né? Supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a importância. Se ela estivesse na ordem das coisas, o homem seria uma máquina sem vontade. Já imaginou? Se tem que acontecer porque tem que acontecer? Então, no resto, ficar igual vaquinha de presépio, né? Sem tomar atitude alguma. E ele continua. Para que lhe serviria sua inteligência, visto que seria invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino. Não é verdade? Uma tal doutrina, se fosse verdadeira, seria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem. E, por conseguinte, nem bem, nem mal, nem crimes, nem virtudes. Claro, né? Deus, soberanamente justo, não poderia castigar sua criatura por faltas que não dependeu dela cometer, nem a recompensar por virtudes das quais ela não teria o mérito. Semelhante lei seria, além do mais, a negação da lei do progresso, porque o homem que esperasse tudo da sorte não tentaria nada para melhorar sua posição, visto que não seria nem mais nem menos. Era só esperar, né? Se o homem não tivesse liberdade para fazer escolha, sentava e ficava esperando as coisas acontecer. Ele continua. A fatalidade, entretanto, não é uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa sobre a terra e nas funções que ele aí cumpre, por consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Então, meus irmãos, o que ele quer dizer aqui? As coisas materiais, né? Se existe uma fatalidade, existe de acordo com aquilo que na condição de vida que escolhemos para viver aqui na Terra. Então, por exemplo, se você pedir uma condição de vida que jamais seja rico, é uma fatalidade. Você pode jogar, pode fazer o que for, jamais será rico. Estou dando exemplos. As coisas materiais são fatais? São. O tipo de vida que você vai ter, desde que nasceu até morreu, na parte material, é uma fatalidade. Disso ninguém escapa, ok? Mas as coisas morais, que são nossas atitudes, nosso comportamento perante os outros e perante a vida, aí nós podemos fazer nossas escolhas. Vamos lá? E ele continua aqui. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência, tá vendo? O que é sofrer? Vai passar por todos os acontecimentos. E todas as tendências, boas ou mais, que a elas são inerentes, aquilo que tem dentro da gente. Mas a isso se reduz a fatalidade,
porque depende de sua vontade de ceder ou não a essas tendências. O detalhe dos acontecimentos está subordinado às circunstâncias que ele próprio provoca por seus atos e sobre as quais podem influir os espíritos pelos pensamentos que lhe sugerem. Então, essa influência dos espíritos, né, sobre nós vamos ter influências boas e influências ruins. Depende daquilo que buscarmos. E ele continua. A fatalidade, pois, está nos acontecimentos que se apresentam, visto que são a consequência da escolha da existência feita pelo espírito. Ela pode não estar no resultado, tá vendo? Desses acontecimentos, pois que pode depender do homem modificar-lhes o curso pela sua prudência. Ela não está jamais nos atos da vida moral, tá vendo? Moral não está a fatalidade. A moral nós é que decidimos fazer aquilo ou não. E ele continua. Nos acontecimentos é fatal acontecer. As decisões são morais. Nós tomamos essa ou aquela decisão. Entenderam? E ele continua. É na morte que o homem está submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade. Porque não pode fugir à sentença que fixa o termo de sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper-lhe o curso. Ok? Então, o dia da morte ninguém escapa, minha gente. E nem o jeito que vai ser esse desencarne. Segundo a doutrina vulgar, o homem possuiria todos os instintos em si mesmos e eles proviriam, seja de sua organização física, pela qual não poderia ser responsável, seja pela sua própria natureza, na qual pode procurar uma desculpa para suas faltas, aos seus próprios olhos, dizendo que isso não é a sua falta, desde que foi feito assim. A doutrina espírita, evidentemente, é mais moral. Ela não admite isso, né? Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude, e dizendo-lhe que se ele fez o mal, cede a uma sugestão má exterior, deixa-lhe toda a responsabilidade, visto que lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente mais fácil que se tivesse que lutar contra a sua própria natureza, tá vendo? Nós temos a consciência, nosso instinto de aceitar a coisa ruim ou não. Assim, segundo a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar o ouvido à voz oculta que o solicita ao mal em seu foro íntimo, como pode fechá-lo à voz material de quem lhe fala. Ele o pode por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para isso a assistência dos bons espíritos. É o que Jesus nos ensina na prece sublime da oração dominical, quando nos faz dizer: não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. E ele continua. Essa teoria da causa excitante de nossos atos ressalta, evidentemente, de todo o ensinamento dado pelos espíritos. Quer dizer, vou repetir, essa teoria da causa excitante, daquilo que nos excita, né? Os nossos atos, ressalta evidentemente de todo o ensinamento dado pelo Espírito. Quer dizer, foram os Espíritos que disseram que a vontade de fazer isso ou aquilo são exaltados pelos outros Espíritos e não está no corpo. O corpo não tem inteligência nem pensamento. Quem tem inteligência e pensa somos nós, Espíritos, estando encarnados ou não. E ele continua. Não somente ela é sublime em moralidade, mas acrescentaremos que revela o homem a si mesmo. Ela o mostra livre para sacudir um jugo obsessor, como é livre para fechar sua casa aos importunos, né? Ele
não é mais uma máquina agindo por um impulso independente de sua vontade. É um ser racional que escuta, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Admitamos que, malgrado isso, o homem não está privado de sua iniciativa. Não age menos por impulso próprio, visto que, em definitivo, ele não é senão um espírito encarnado que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. As faltas que cometemos têm, pois, sua fonte primeira nas imperfeições do nosso próprio espírito, que não atingiu ainda a superioridade moral que terá um dia, mas que nem por isso tem diminuído o seu livre arbítrio. A vida corporal lhe é dada para se livrar das suas imperfeições pelas provas que nela deve suportar, e são precisamente essas imperfeições que o homem mais fraco e mais acessível às sugestões dos outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para o fazer sucumbir nas lutas que empreende. Quer dizer, é porque se mulher da fraca, acabamos aceitando essas sugestões. Se ele sai vencedor dessa luta, se eleva. Se fracassa, permanece aquilo que foi, nem pior nem melhor. É uma prova para recomeçar e pode durar muito tempo assim. Quanto mais ele se depura, mais essas fraquezas diminuem e menos se expõe àqueles que o solicitam para o mal. Sua força moral cresce em razão de sua elevação e os maus espíritos se afastam dele. Está vendo? Então, conforme vamos nos elevando moralmente, é claro que aqueles irmãos que estão vendo que não estão mais conseguindo nos convencer de fazer besteira, vão se afastar, lógico. Vai perder o tempo com a gente. E ele continua. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como nossa Terra é um dos mundos menos avançados, aqui se encontram mais maus que bons espíritos. Tá vendo, gente? Então, se existem mais maus, nós estamos no meio do que? Dos bons ou dos maus? Bem, é pouco provável que estejam no meio dos bons, né? Mas ninguém quer admitir isso. Esse que é o problema. Aí sai daqui carregado de vaidade. Aí se ferra quando chega do outro lado. É uma porcaria. Vamos deixar de ser vaidosos. Vamos lá. E ele continua. Aqui se encontram mais maus do que bons de espírito. Por isso, aqui vemos tanta perversidade. Foi isso que eu acabei de ler, né? Façamos, portanto, todos os esforços para aqui não retornar depois desta estada e para merecer e repousar num mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina sem oposição, onde não nos lembraremos de nossa passagem neste mundo, senão como de um tempo de exílio. Cara, isso aqui que ele está sugerindo é praticamente impossível. Parece que é uma coisa de repente, né? Numa vida vamos fazer isso aqui, vamos para um mundo melhor, onde não existe o mal. Esse irmão aqui deu uma mensagem bem otimista e fantasiosa, porque só aos poucos, gradativamente, é que conseguiremos mudar nosso jeito de pensar e de agir e começarmos a darmos valor ao amor, aquele amor que Jesus nos sugeriu, né? O amor incondicional. Não é verdade? Bem, meus amigos, então, como eu sempre faço, quando encerra um capítulo, eu encerro a nossa conversação aqui, o nosso estudo, na verdade, nossa leitura. Nós agora, na próxima leitura, na próxima postagem, iremos para o capítulo 11, que irá falar sobre lei de justiça, de amor e de caridade. Eu não entendo, acho que isso é um erro do livro. Ele bota ali capítulo 11 e bota aqui 10. Eu não entendo. Mas seja lá como for, nós acabamos de ler o capítulo 10, estamos no capítulo 11. E vai falar sobre justiça e direitos naturais, direito de propriedade, roubo,
caridade e amor ao próximo, amor maternal e filial. Vai ser muito interessante essa parte do amor, né? Justiça e direitos naturais serão os primeiros comentários, ok? Bem, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Esse capítulo, esse estudo nosso ficou em 20 minutos, aproximadamente. Eu quero agradecer a presença de vocês e já agradecer de antemão pela inscrição de cada um de vocês e pelo like que vocês estão dando. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.